Já conversei algumas vezes aqui com vocês sobre a preparação para a realização de altcoins. Bitcoin, já comecei a realizar, já passei vídeos e lives aqui para vocês mostrando essas realizações de Bitcoin e pretendo realizar mais. Porém, você precisa já fazendo sua preparação para a realização de altcoins. Porém, o foco de hoje aqui no vídeo não é para falar de realização, mas sim de oportunidades que está surgindo agora no curto prazo. Vou mostrar para vocês algumas oportunidades, porque mesmo na preparação de realização, se tivermos oportunidades de curto prazo, precisamos aproveitar essas oportunidades. E hoje, quero estar mostrando aqui para vocês algumas oportunidades que estão começando a surgir, desde oportunidade para trades curtíssimos mesmo, de algumas semanas ou dias, e oportunidades para baixar preço médio de algumas altcoins, para quando a gente tiver aquele momento de valorização que, na minha opinião, vai acontecer para as altcoins aí para o decorrer das próximas semanas ou meses, a gente tem um bom preço médio e ter uma boa realização também, tá bom? Então vamos lá, porque hoje tem muita coisa aqui para a gente estar analisando, inclusive sobre altcoins. A gente precisa ver algumas coisas aí nas altcoins, porque se tem oportunidade, a gente vai aproveitar essas oportunidades, a gente não vai baixar a guarda, e não vai deixar de fazer as nossas preparações para a realização. Inclusive, falando sobre baixa guarda, não vamos baixar a guarda aqui para Bitcoin. Bitcoin amanheceu em alta, já passei uma análise aqui para vocês do que precisamos estar acompanhando, que é basicamente essa lateralização aqui de Bitcoin, e não vamos ficar eufóricos com a valorização que Bitcoin forma durante a manhã. Já passei uma visão aqui para vocês de que o Bitcoin ele está amanhecendo aqui para nós do Brasil, está amanhecendo em valorização em alta, como aconteceu ontem, como aconteceu hoje, como aconteceu durante a semana passada, mas no decorrer do dia até início da noite, fechamento de Bitcoin, que é às 9 horas da noite aqui para o Brasil, a gente tem o Bitcoin fechando no 0 a 0 ou no negativo. Então, não se empolgue com valorização de Bitcoin no diário a princípio, no início da manhã, tá? Porque olha só, Bitcoin amanheceu hoje com valorização, chegando aqui a 98.400, superando a valorização, inclusive, de ontem, mas nesse momento já está aqui em 97. Quando a gente vai observar aqui alguns indicadores técnicos, eu utilizo pouco, vou mais para o Price Action, para análise do preço, a reação do preço, mas eu, às vezes, utilizo aqui para complementar a análise. Adicionei aqui a média de 50 períodos, que é a média que mais utilizo, é muito próximo da 8 semanal, porém a de 50 é mais completa, porque eu consigo utilizá-la em diversos time frames, tá? Aqui, a média de 50 períodos está oferecendo uma resistência para o preço. E veja que a média de 50 períodos está exatamente dentro daquela região de lateralização no gráfico de 4 horas que estamos acompanhando e esperando o rompimento, o preço sair dessa região, tá? Então, se o preço cai, voltou aqui para 95, não significa que o preço vai despencar para 91. Subiu para 99, não significa que o preço vai explodir para 106. Por quê? Ele continua dentro da lateralização. Para que a gente tenha valorização nesse momento ou depreciação com a queda lá embaixo em 91, a gente precisa do preço saindo de lateralização para apontar para a gente a direção, tá bom? Então, sem muita euforia, sem muita empolgação agora, faz aí as suas observações, as suas preparações e espera a confirmação do Bitcoin. Quando a gente vem para as altcoins, o foco de hoje vai ser falar das altcoins. Antes de falar sobre altcoin, eu gosto sempre de mostrar para você o que está acontecendo com a dominância, porque a gente pega a relação dominância Bitcoin barra altcoin e a gente faz essa separação, tá? Para o dia de hoje, a gente tem a dominância corrigindo, voltando abaixo dessa região que passa a ser uma região de suporte, mas não significa que rompeu. Para que a gente tenha um rompimento, a gente precisa da confirmação do preço ultrapassando e fechando abaixo de 61, tá? Então, nada muda a princípio. Enquanto a gente não tiver a confirmação desse rompimento, nada muda, tá? E a gente ainda não tem o bull trap formado. Precisamos do preço estruturando abaixo dessa região de 61 para que nas próximas semanas a dominância do Bitcoin volte para no mínimo 59. Enquanto isso não acontece, cuidado com as altcoins. Vou falar aqui sobre altcoin, vou passar aqui alguns pontos importantes e interessantes para pegar algum trade ou até mesmo baixar preço médio, mas tenha cuidado, tenha cautela, espere essa confirmação aqui. Essa é uma das principais confirmações aqui para
altcoin, tá bom? Vindo aqui para altcoin, já falando sobre altcoin, é importante a gente observar isso daqui, ó, o que está acontecendo com o ciclo de altcoin. Será que é o momento de altcoin season? Luiz, e a altcoin season, que a galera fala, que você falou diversas vezes ano passado que ia acontecer esse ano? Não aconteceu ainda, tá, pessoal? Por diversos motivos. E provavelmente você já sabe aí um desses motivos, que é as taxas que o Donald Trump está colocando sobre alguns países. Agora a gente está tendo o início de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso não era esperado, está acontecendo. As altcoins estão corrigindo por conta disso, a galera está migrando. Quem está realizando o altcoin está indo lá para Bitcoin. Luiz, como você sabe disso? É muito nítido. Olha isso daqui, ó, dominância explodindo, chegou a 64%. Então é nítido que a queda das altcoins foi por realização e parte dessa realização foi para Bitcoin, por isso que a gente teve a dominância explodindo. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Quando a gente vai ver nas depreciações e valorizações anteriores, tá? Veja que esse gráfico, esse indicador de altcoin, momento, período de altcoin, ou conhecido como altcoin season, a gente teve aqui essas duas linhas. A linha em amarelo é altcoin cinza index e daqui em cinza, essa em cinza, é a capitalização de mercado das altcoins total. Quando a gente teve essas duas linhas chegando muito próximo aqui de capitalização de 1 trilhão para as altcoins, enquanto o index, ou seja, dominância das altcoins estava caindo, mostrava aqui para a gente que estávamos em um período de Bitcoin, e lá em cima, com essa linha cinza, capitalização de mercado acima de 2 trilhões, subindo 100% para as altcoins, e o index também subindo, ou seja, a dominância também, capital indo também para as altcoins, a gente teve esse indicador apontando o momento de altcoin, ou altcoin season. Só que observe o seguinte, aqui embaixo, quando a gente teve esse indicador apontando Bitcoin season, será que era o momento de fato de altcoin ou de Bitcoin? Era mesmo um Bitcoin season, o momento de estar aportando em Bitcoin? Isso aconteceu lá em novembro aproximadamente, iniciozinho de novembro. Quando a gente vai ver o que aconteceu no iniciozinho de novembro para o Bitcoin, vamos dar uma olhada e ver como que foi esse momento. Olha só, Bitcoin estava aqui embaixo em 68, muito bom, porque o Bitcoin a partir desse ponto subiu. E subiu aproximadamente 56%. Mas e as altcoins? Será que de fato era o momento de Bitcoin season mesmo, comprar só Bitcoin, esperar essa valorização e surfar essa valorização? Ou será que as altcoins subiram mais? Vamos dar uma olhada aqui. O Ethereum, por exemplo. O Ethereum foi uma das altcoins que menos subiu nesse período. Veja que em novembro, início de novembro, até o topo, assim como o Bitcoin formou o topo, o Ethereum subiu 68%. E dentro de uma lateralização, ele não conseguiu romper os $4.000 para dar continuidade no ciclo. Então, o Ethereum, a primeira altcoin que a gente vai observar aqui, não teve uma valorização superior ao Bitcoin, mas não teve uma valorização tão expressiva. Então, fica no 0 a 0, melhor tá no Bitcoin. Mas quando a gente vai ver altcoin como Polkadot, muita gente criticando, falando mal do Polkadot, pelo fato do Polkadot ter corrigido toda a valorização, mas quando você pega esse momento aqui, olha só, de novembro, lá iniciozinho de novembro, até o topo do mercado do ano passado, a gente teve uma valorização de 200%. E nesse 200% aqui a gente está falando de dezembro. Em dezembro, o que esse indicador estava apontando para a gente? Dezembro, esse indicador estava apontando para a gente o momento de altcoin. Será que de fato era o momento de altcoin? Ou o momento de não entrar nas altcoins e ficar mais quieto no canto e esperar para ver o que ia acontecer? Olha só, aqui no Ethereum, por exemplo, a gente teve o Ethereum encontrando topo basicamente em dezembro. Bitcoin encontrou topo formando uma lateralização em dezembro. Então era mais viável aqui estar em Bitcoin do que nas próprias altcoins, quando a gente vai ver em proporção de desvalorização. Porém, o que importa para a gente é o agora. O que está acontecendo agora? Onde que esse indicador está apontando para a gente? O index de altcoin, Altcoin Season Index, que é uma junção de diversas altcoins, ou a maioria das altcoins, barra market cap das altcoins, está muito próximo do que aconteceu aqui lá em novembro do ano passado, muito próximo em chegar em 1 trilhão para capitalização de mercado de altcoin, barra o index também está chegando muito próximo aqui dessa região de 25. Está em 42 neste momento, mas está basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Olha só, lá atrás, em novembro, esse index chegou em aproximadamente 41, enquanto a capitalização de mercado estava chegando em 1 tri. Aqui a capitalização chegou em 1,2, o index em 30 e agora em 42, com capitalização de mercado em 1,28 trilhões em capitalização de mercado, muito próximo do que aconteceu lá em novembro, indicando para a gente que era momento de Bitcoin, mas não foi um momento de Bitcoin, mas sim o contrário, um momento em que as altcoins estavam em fundo,
E a partir de então, a gente teve Bitcoin subindo, com capitalização subindo, mas as altcoins subiu mais. Olha só isso daqui que está acontecendo com o Ethereum. O Ethereum tem uma formação de canal, já mostrei esse canal aqui para vocês. O Ethereum precisa confirmar esse canal subindo a no mínimo 2.800 para romper aqui $3.000 por unidade. E a partir do momento que isso acontecer, a gente pode ter ali um momento de valorização de Ethereum subindo para $4.000 por unidade. Ainda continuo acreditando em $4.000 por unidade para Ethereum, assim como continuo acreditando em valorização para as altcoins. Por isso que eu estou falando aqui para você em diversos vídeos. Se prepara para a realização, porque pode ser a última pernada de Bitcoin, chegando em 150, 160 mil dólares por unidade, sendo que as altcoins também vai subir, vai acompanhar, e a gente vai ter também possibilidade de ser a última pernada das altcoins, pode ser uma pernada mais extensa ou não. Então, a gente já faz essa preparação. Um detalhe importante, tá? Muita gente está entendendo errado aqui os vídeos que falam de realização. As altcoins ainda não realizei. Realizei Bitcoin, fiz vídeo, inclusive tem um dos vídeos, vou deixar aqui embaixo para vocês verem, uma das minhas realizações de Bitcoin, e altcoin ainda não realizei. Eu estou fazendo o cronograma e a preparação e preparando o psicológico de vocês também, tá? Se você tem interesse em vídeos assim, saber o momento de estar saindo de altcoin, ter uma análise sem viés nenhum, tá? Uma análise realista do que eu estou fazendo, do que eu acho para o mercado, se inscreve aí no canal também, tá? E deixa o like se o vídeo fizer sentido para você. Voltando aqui para o Ethereum, veja só, o Ethereum, à medida que o mercado for subindo, ganhando capital de mercado, a gente pode ter esse rompimento, o alvo para Ethereum tem 4.000. O Polkadot, olha a formação de Polkadot. O Polkadot chegou a romper previamente, a gente não confirma ainda, tá? Ultrapassou essa região aqui, mas ainda a gente não considera como rompimento. O que vamos esperar? A confirmação. Confirmação tanto de rompimento dessa resistência aqui de 4,89, quanto a confirmação de rompimento dessa resistência em 5,61. A partir daqui a gente pode sim falar que o Polkadot vai voltar para $11. A próxima região de resistência por ser uma região de lateralização para Polkadot. No RSI, olha o que está acontecendo, o Polkadot chegou a dar uma sobrevenda, começando a subir nessa sobrevenda e também formando aqui um padrãozinho que precisa ser rompido, e quando for rompido vai confirmar para a gente toda essa formação aqui e possibilidade de valorização para o Polkadot, assim como as outras altcoins, tá? A gente tem diversas altcoins aí dando oportunidade, por exemplo, Pendle. Quem não conseguiu pegar Pendle na valorização de Pendle, o Pendle pode estar dando oportunidade aí, tá? Inclusive, até mandei essa análise aqui para os meus alunos. Pendle chegou a muito próximo aqui de dar uma sobrevenda no gráfico diário. Ele já deu uma sobrevenda aí 1 hora, 4 horas e já está voltando. Dentro de uma lateralização, geralmente essa lateralização é uma lateralização para continuação, porque o Pendle está em tendência de alta, é muito nítido para a gente, e parou nesse momento para formar essa lateralização grande aqui no semanal e no diário. E dentro dessa lateralização, a gente tem um canal sendo formado. E na confirmação desse canal, podemos ter o Pendle indo buscar no mínimo o topo dessa lateralização em $7 aproximadamente, tá? Então, fiquem atentos a Pendle também. O Pendle pode estar te dando a oportunidade, assim como o Ethereum. Luiz, quero ter um pouco de Ethereum em carteira. Onde que eu começo a comprar Ethereum? Onde eu baixo o preço médio de Ethereum? Primeiro, se Ethereum conseguir superar essa região de 2.800, tá? Se não conseguir superar, aí a gente não tem pressão compradora para Ethereum. A gente precisa de mais pressão compradora, mais resiliência das altcoins para que aí sim a gente comece a fazer as nossas compras ou baixar preço médio em altcoin para surfar uma valorização e ter uma melhor realização nas altcoins, tá? Então você precisa esperar aqui romper no mínimo 2.800, assim como o Bitcoin. Bitcoin precisa sair dessa lateralização. Se Bitcoin não sai dessa lateralização para cima, ou enquanto ele não sai dessa lateralização para cima, continua existindo a possibilidade dele perder essa lateralização para baixo e o próximo alvo ser aqui em 91 mil dólares por unidade. Chegando em 91 mil dólares por unidade, ele pode formar aqui basicamente um fundo duplo para voltar lá na frente a 106 mil dólares por unidade. Então, muita cautela aí para Bitcoin, inclusive no dia de hoje. Olha só, volume baixíssimo, 31 bilhões. É um volume de final de semana. Não temos intenção ou interesse nenhum para a compra de Bitcoin. Agora, meio-dia, vai acontecer ali o depoimento do Jeremy Powell, o presidente do Fed. Muito importante acompanhar isso daqui. Todas as falas dele
abala muito o mercado, dependendo do que ele for falar nesse depoimento aqui. Esse depoimento acontece a cada 6 meses, então é um fator de altíssima relevância. A gente está acompanhando isso daqui e vai mexer muito com o mercado e deixar o mercado um pouco mais volátil para o dia de hoje e talvez determinar a direção aí do mercado, tá? O ouro está batendo alta máxima histórica. Olha só o que aconteceu com o ouro. Ontem, mais uma vez, bateu alta máxima histórica. Hoje, mais uma vez, bateu alta máxima histórica, chegando ali a quase $3.000 por onça, corrigindo um pouco, mas acredito que vai continuar renovando altas máximas históricas. Enquanto isso, o índice Dow Jones neutro, sem valorização, mas também sem muita queda, então está tranquilo aqui para Dow Jones. S&P também a mesma coisa, enquanto o dólar também estável. Tinha subido muito, chegando a 109, agora voltando aqui para essa região de 108, a gente vai ter um momento de lateralização aqui para o dólar, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha feito algum sentido aí para você. Se fez sentido para você, se te ajudou, deixa o like, isso vai ajudar o canal a estar crescendo também, tá? E também te vejo amanhã. Amanhã a gente tem mais vídeo e no sábado a gente tem live para a gente estar discutindo sobre o mercado. Então se inscreve para você receber aí os vídeos que publico aqui todos os dias. E um detalhe importante, tá? Tem aqui na descrição um link onde eu te ensino como operar em contratos futuros. Você precisa aprender a operar em contratos futuros. Vou começar a fazer operações curtas, operações onde vamos aproveitar esses ruídos de mercado nesse momento, enquanto as nossas operações mais longas estão estruturadas, tá? Então, se você quer fazer parte desse treinamento, entrar na minha comunidade VIP, link na descrição, entra lá e vai assistir a videoaula que eu preparei para você, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.